Aí, pessoal, fazendo aqui um fechamentozinho de um ventilador, ó. Esse foi feito, o rebobinamento é com tape. No finalzinho que eu passo o esquema elétrico que eu estou usando nele aqui. Qual foi as quantidades de espiras, tipo do fio e onde é que eu fiz os tape. Mas aqui é a ligação dos cabos. Tem aqui fio branco, velocidade 1. Fio verde, velocidade 2, que é no taper 2. Tá aqui eu já liguei esses dois. Vamos seguir a ligação mais interessante, que é conexão capacitor, protetor térmico, que é nos fios restantes que nós temos aqui do motor. Velocidade 1, velocidade 2, falta a velocidade 3, que vai ser esse fio amarelo. Velocidade 3. Velocidade 3 é o final das bobinas secundárias, que no caso é as auxiliar, com a união de uma bobina principal, ou seja, de um dos lados da bobina principal. Então, eu aqui eu identifico quem é a bobina principal, já deixei desde antes esses dois fios. Vou só conferir com o meu multímetro, ver se realmente são eles. Esse é a bobina auxiliar início, eu vou só comparar pelos tapes, porque é o início da bobina que está o tape, que é essa bobina aqui, ó. Então tá aqui, ó, início da bobina com tape. Na ligação que eu fiz aqui, eu já sei aqui. Eu vou posicionar o multímetro para vocês verem as resistências, tá separado, é só as duas de um lado. Então aqui é auxiliar, início e fim da auxiliar. Tá dando 374 ohms, início e fim das bobinas auxiliar. Então aqui seria a ligação final para mim tá conectando velocidade 3. É essa bobina aqui, essa aqui que eu tô com mãos, que é o início da bobina que tá os taper. Iniciou a bobina, fez um taper que tá aqui, que é a velocidade 2. Nós vemos pelo valor único ali, ó. 324 ohms. Final da bobina onde está o tape, velocidade 3. Velocidade 1, na verdade. 274 ohms. Tá vendo? 278. E temos aqui esse amarelo, a velocidade 3. Que velocidade 3 é o início da bobina onde eu fio os tape. Início da bobina é velocidade 3. O centro da bobina, que é onde está o taper central, vamos dizer que é 600 espiras. Começo da bobina, velocidade 3. O centro, vamos dizer que nas 300 espiras eu fio tape, velocidade 2. E final dela, que era as 600 espiras, velocidade 1. Então início, meio e fim de uma única bobina. E segui, fiz mais 3 bobinas com as mesmas quantidades de espiras. Esse em questão está com 750 espiras. Fio número 34, 750 na auxiliar e 700 na principal. Os tapers estão aqui. Início da bobina, fiz 400 espiras. No número 400 de espiras, fiz o taper para velocidade 2. Segui o restante. Quando eu finalizei mais 350 espiras, no caso fechou as 700. Taper para velocidade 1. Então, Aqui eu tive a conexão inicial, central e final dos taper dessa única bobina. E segui, fiz mais 750 espiras nessa, 750 nessa e 750 nessa. Então eu tenho início aqui que é velocidade 3. Eu tenho um fiozinho aqui de lado aqui que certamente é o início da bobina auxiliar. Eu segui a colocação dessas bobinas nesse sentido aqui, ó, do sentido anti-horário. Primeira bobina, segunda, terceira e quarta. A auxiliar também foi o mesmo padrão. Primeira bobina da auxiliar, deixa eu ver, é aqui, ó. Primeira bobina da auxiliar, tá aqui primeira, segunda, terceira e quarta. No caso aqui a última auxiliar. Início e fim da bobina principal. A principal tá dando 334 ohms de ponta a ponta. A primeira bobina, segunda, terceira e quarta e última das bobinas principal. Primeira bobina auxiliar que eu coloquei, essa de dentro é auxiliar, ó, não tem taper, essa ponta de fio aqui. Eu vou só comparar lá para as ligações das velocidades. As ligações estão certinhas aqui, viu? Ó, a primeira bobina auxiliar que eu coloquei foi essa. Essa não é a que está o taper. A segunda bobina auxiliar, terceira bobina e quarta bobina auxiliar. Essa quarta é onde está os taper. Então, o início dessa bobina aqui é a velocidade 3 e não esse lado. Esse lado aqui é o final, esse aqui é para capacitor. A bobina que não tem o taper, tenho essa sem taper, essa sem taper, essa sem taper e essa com os taper. Essa bobina final aqui que não tem taper é capacitor. Aqui uma perninha vai só para capacitor desse lado. E aqui eu tenho os taper. E a perna final dessa bobina, que no caso, eu vou comparar quem é que é a final aqui. Dessas duas perninhas aqui. Eu já estou vendo que essa é a principal, então o final vai ser essa daqui. Essa aqui é a velocidade 3.
374 ohms, de ponta a ponta da bobina. Então aqui eu tenho velocidade 3, que é o início dessa bobina aqui, que está os tape. O centro da bobina, que seria velocidade 2, que no caso é esse verdezinho aqui, que é quem já tá ligado, ó. Tem os 50 ohms, tá vendo? Então você vê que a resistência fica bem baixinho. 50 ohms é o taper central, ou seja, iniciei a bobina, fiz 400 espiras, fiz um tape aqui. 50 ohms esse tape primeiro tá dando. Velocidade 2. Final da bobina aqui, então eu tenho o último tape aqui, que é a velocidade 1. E vai ser mais de 50, tem que ser mais, é a sequência. 95. Então todo esse conjunto de bobinas, as 4 bobinas está me dando 95 ohms. Se eu somar aqui 4 vezes 95, teria aproximadamente 380. E é o que eu estou tendo de ponta a ponta dessa bobina, é 370 e 374. Então tá bem próximozinho dos 380. Tá vendo? A soma das 4, se uma de início ao fim dos tapes, que foi aqui, ó. O início da bobina ao último tape, que é a velocidade 1, eu tive 95 ohms. Então a bobina por inteira, início da bobina, 400 espiras, fiz um tape, finalizei 750 mais um tape. Então início e fim de uma única bobina deu 95 ohms. Eu tenho mais 3 bobinas com 95. Por quê? Porque todas as 4 estão com 750 espiras, 750, 750, 750. Então as resistências são idênticas. Então por aqui eu já sei o que aqui é conexão para velocidade 3. Sei também terminais da principal, um lado e o outro da principal. Eu tô com o terminal aqui das auxiliar, início e o final da última bobina que não tem os tape, ó, tá aqui. Eu tenho um lado esquerdo e um direito. Esse lado da esquerda da auxiliar, que é a velocidade 3, eu vou ligar junto com o mesmo lado da esquerda da principal, que é a última bobina principal que eu coloquei. Então eu vou ligar um com o outro, ó. Auxiliar com o principal, o lado da velocidade 3, une um com o outro. Fechamento aqui da auxiliar com o principal, pessoal, aqui, viu? Ó, uniu auxiliar e principal desse ladinho aqui, e aqui é velocidade 3. Esse lado aqui, vamos conectar ele ao fiozinho amarelo, que é referente à velocidade 3. Fio da principal, que está no meu lado esquerdo, olhando os dois final, início e fim das bobinas, na verdade. O da esquerda eu estou fechando com também auxiliar, início e fim. O fim que estaria aqui na minha esquerda da auxiliar, fechando os dois tudo do mesmo lado. Uniu um com o outro, uniu para o cabinho de velocidade 3. Colocou aqui, enrolou, soldou. E aqui já se sabe que vai ser a velocidade 3. Fechamento da principal com auxiliar desse ladinho aqui. Restou-me do outro lado uma pernazinha da principal, que é o terminal da principal que ficou ao meu lado direito. E uma perna da auxiliar, que é a que eu falei antes, que é o capacitor. Que é bobina com tape, bobina que não tem tape, mais uma, duas e 3 bobinas sem tape. Então essa daqui, no caso da auxiliar, é a conexão para capacitor. E essa do capacitor vai sozinha um fiozinho para fazer a alimentação apenas pelo capacitor por esse lado da auxiliar. Então esse lado da bobina auxiliar já se sabe que ele recebe a alimentação dependendo do capacitor. Então, esse lado aqui para ser alimentado, o capacitor é quem vai alimentar esse lado da auxiliar. Vou desencapar ele aqui, vou mais uma vez confirmar. Tá ficando um pouquinho pardo já aqui. E uma ligação dessa errada, você depois de fechar o motor desse, você tem que abrir, viu? Então vou só comparar aqui início da auxiliar e final, que seria a velocidade 3. Deu 374 ohms. 374 ohms. Início da auxiliar e final. Como eu já liguei a principal com auxiliar, o outro lado da principal tem o resistência ônica nele também. Aqui eu estou medindo todas as ligações de bobina uma com a outra. Aqui já deu a soma de uma bobina com a outra. Deu 708 ohms. Então se você comparar 374 ohms, que deu da auxiliar, mais 300, se eu não me engano 334 da principal, vai dar aproximadamente isso aí, ó, 708. 374 mais 334. É para ser a soma das duas. Quando você vai fazer um diagnóstico no motor desse, ó, o detalhe. Esse lado da principal vai ser ligado. Esse outro ladinho da principal ficou sozinho aqui, ó. Tá vendo? Então esse lado da auxiliar foi capacitor. Tá vendo? A perna capacitor sozinho. E esse lado da principal, que tá aqui, ó, sozinho.
esse lado aqui vai esse fiozinho aqui, ó, que é o protetor térmico, e do outro lado dele tem uma perna para capacitor também, ó. Então vou mostrar aqui uma coisa a vocês. Isso aqui é o diagnóstico matador para quando você pega o ventilador e tá com suspeita que tá com o motor queimado, alguma coisa desse tipo. Vocês prestem atenção aqui. Isso aqui não tem erro não, viu? Mediu, deu isso aqui, ó. O motor queimou. Não queimou, digamos assim, a bobina tá rompida. Se não deu isso aqui, a bobina tá boa. Pronto, eu fiz a conexão aqui da principal. Agora eu tenho o fio do meu chicote, ó, que é o linha. Tá vendo? Ó, fiozinho vermelho tá sozinho aqui ainda. Vem direto do plug. Do plug de alimentação, esse linha aqui. Esse linha é fechado junto com a perna do fusível aqui, ó. Na verdade, essa saída do fusível vai para a principal. Eu liguei errado com uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Foi, eu liguei errado aqui a principal aqui. Essa principal não é desse lado do fusível não, viu? Presta atenção aí o detalhe aqui. Para quando vocês for ligar, pode ligar errado. Eu já peguei ligado errado isso aqui, viu? Na verdade, eu peguei vindo de fábrica ele com essa ligação aqui errada. Ó, você vê que eu liguei a bobina principal nesse lado do protetor térmico, ó, sozinho o protetor térmico. E falta eu ligar o linha. Então, na verdade, quem entra desse lado aqui é o linha. O linha vai entrar com a alimentação aqui. Não entrega alimentação do outro lado em ponto nenhum do motor ainda. Vai ter que passar pelo protetor térmico para poder chegar na principal aqui. Eu já mandei direto por um lado. Poderia ligar o linha desse lado aqui? Poderia, só que mesmo assim, se mesmo o meu protetor térmico abrindo, deixaria de alimentar minha bobina principal, porém o capacitor estaria recebendo alimentação. Por quê? Porque a alimentação está desse lado. E sim, é isso. A principal fica junto. O outro lado da principal aqui, que está sozinho ainda, fica junto com o mesmo terminalzinho que é do capacitor. Vou encapar ele aqui também. Ó, esse terminalzinho do capacitor, junto com um lado do protetor térmico e a ligação da principal aqui. Então ligou todo junto aqui. Principal, perna de capacitor e a perna do fusível. Tem três conexões. Perna do fusível, terminalzinho do capacitor e a principal. E eu tenho um sozinho aqui, o lado do fusível está sozinho. Esse lado sozinho do fusível entra. Aí sim entra agora o meu linha, que é o que vem lá do chicote elétrico. Esse daqui manda alimentação direto na pernezinha do fusível. Ó. Mandou alimentação direto na perna do fusível através do chicote elétrico. Isso aqui vem direto, vou mostrar no meu multímetro aqui para vocês verem. Preste atenção aos detalhes aí, pessoal. Vou mostrar a vocês aqui que uma dessas pernas do meu chicote elétrico manda alimentação direta para esse protetor térmico. Ó, eu não sei quem é quem aqui. Eu vou em qualquer um aqui. Tá na escala de bip. Tanto ele vai dar o bip como mostra ali o valor ômicro que tem a me entregar. Ó, acendeu a luzinha que tá. Ou seja, esse terminalzinho do meu chicote elétrico veio direto para a pernazinha do fusível. Ó. Se por algum motivo esse fusível, ou seja, esse protetor térmico aqui, eu vou suspender um pouquinho para ter melhor visibilidade. Ó, daqui do chicote elétrico do plug, daqui para essa perna de entrada do protetor térmico, que é o linha, eu tenho conexão direta com a rede elétrica. Mas se porventura esse protetor térmico abrir seu contato interno aqui, ou seja, entrou em ação, eu não tenho continuidade desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, eu deixo de ter alimentação aqui. E quando eu deixo de ter alimentação aqui, minha bobina principal, que é quem está conectadazinho aqui, não tem mais alimentação, como também o próprio capacitor, que é o outro lado do fiozinho aqui, ó, deixa também de receber alimentação. Então o protetor térmico abriu, desconectou geral a alimentação do meu motor. Beleza. Agora vamos ao diagnóstico matador na questão de esse motor tá bom ou tá ruim. Que é, você tem acesso aos dois terminais do capacitor, que eu estou aqui com o fio preto e o vermelho. Mas não se atente à cor e sim a quem está conectado ao capacitor. Na verdade, poderia ter mudado as cores desse fio. Eu mesmo rebobinei aqui, eu trocar esse fio. Vamos dizer, em vez de botar esse vermelho, botar um branco, um azul, não interessa. Interessante é você chegar lá, ter acesso aos dois fios que tá no capacitor, com um multímetro, na escala de 2K, que é 2000 ohms. Você vai pegar a resistência ôhmica da principal mais auxiliar, que é as duas pernas desses capacitores aqui, ó. Um lado e o outro. Ponteiro do multímetro do outro. Ó, eu tô com as duas pernas do capacitor, tô pegando 708 ohms. Então, eu tô medindo bobina principal mais auxiliar. E se eu tirar daqui, por exemplo, tiver acesso à minha chave aqui, eu tenho outras leituras, porque é os mesmos conector das ligações que tá aqui.
Eu poderia pegar, por exemplo, no caso aqui, como eu sei que o motor está aberto, eu sei quem é que está ligado no protetor térmico. Então esse protetor térmico dá retorno aqui, não vai para a chave. Esse outro já dá retorno pelas bobinas, que seriam as auxiliar, passa nas conexões das chaves tudinho e chega a principal. Então pela chave aqui eu pego. Eu não sei se está Disponível no canal, umas aulas, eu acho que talvez seja até conteúdo do curso, mas não sei se eu, às vezes, tenha disponibilizado no canal, que mostra ter diagnóstico também através do plug da chave aqui, ou seja, umas medições que você pega aqui, na verdade dá para saber até quem é a bobina que deixou de funcionar. Mesmo que às vezes você mede aqui, digamos assim, às vezes você mede aqui e tem um valor único, que nem tô medindo aí. Às vezes está tendo conexão nas bobinas, mas teve um curto, alguma coisa. Mas continua tendo conexão entre um e outro. Às vezes tem curto. Mas aqui pela chave dá para você também ter noção se tem alguma bobina partida em questão. Às vezes você mede aqui, digamos assim, mediu aqui, não teve valor nenhum, então a bobina se encontra partida, tirou as ligações e as conexões de uma bobina com a sequência das outras. Pode ser também esses contatos aqui que deu problema na emenda. Mas mesmo assim tem como você vir na chave e através da chave, que é o mesmo terminais de ligação aqui, ó, bobina 1, 2 e 3, através daqui você tem valor único, ó, e você tira a comparação. Então eu tive 45 aqui, por exemplo, tive 100, mais ou menos 100 ohms aqui, ó, 95, e desse outro aqui 50. Então você vê que eu tive três valores únicos, 45, 50 e 100, ó. 100, no caso 96, 46 e 50 nesse outro. Então eu tive três valores únicos. Me indica que todas as bobinas de velocidade estão conectadas uma com a outra, que é os terminal, velocidade 1, 2 e 3. Então eu já vi aqui que as bobinas estão ligadas entre si. Você poderia também pegar na chave, que é o mesmo fio que estão aqui, ó, amarelo, verde e branco. É o mesmo que faz ligação do motor. Esse motor em questão, só para vocês terem ideia, estava quebrado aqui dentro esses fios também, ó. Além do motor tá precisando de rebobinar, o chicote elétrico aqui entrou em curto. Isso aqui é no pontozinho onde fica fazendo a oscilação, o fio fica fazendo isso e quebra. Então pessoal, a partir daqui eu vou só amarrar, vou ainda soldar com estanho. Então o conteúdo era mais mostrando essa ligação, como é que é feito os diagnósticos e por que que tem esses valores. Eu acredito que tenha dado para entender um pouco.